Fala, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH. A gente andou um pouco sumido, sem colocar vídeo aqui no nosso canal, em função de alguns projetos que estavam em andamento, mas nós finalizamos uma importante parceria aqui com a Estação I, e nós estamos nesse estúdio maravilhoso que vai ser o nosso estúdio de 2023. Hoje eu vou falar para vocês da doença de Marburg, que está se espalhando pela África, está provocando um alerta na comunidade científica e nas autoridades sanitárias mundiais. E olha só, muitas pessoas dizem assim, meu Deus, a gente não tem um minuto de sossego. Mas, gente, quando que a humanidade teve de fato algum minuto de sossego? Nós vivemos uma eterna luta pela sobrevivência e desde os primórdios da humanidade que a gente convive com doenças infecto-contagiosas. Eu vou explicar tudo para vocês em relação ao vírus de Marburg, a doença de Marburg. Será que ela será uma nova pandemia? Tem chance de chegar aqui do Brasil? Essas são as duas questões centrais que eu vou te responder nesse vídeo. Antes de mais nada, eu quero me apresentar para você que está chegando aqui e relembrar você que já está aqui conosco que nós estamos semanalmente, a partir dessa semana, com 3 vídeos. A nova roupagem do Conversa do PH será a seguinte: nós iremos ter 3 vídeos semanais. Às segundas e quartas-feiras, nós teremos um vídeo solo. Eu vou aqui trazer uma temática importante de saúde, qualidade de vida, bem-estar. E o último vídeo da semana, sexta-feira, será uma conversa com uma pessoa da área da saúde. Essa semana nós teremos uma conversa com o Dr. Vinícius Nascimento falando de pé torto congênito. E nós iremos trazer profissionais das mais variadas especialidades para trazer informação de qualidade para vocês. Eu sou o Paulo Henrique, sou biólogo e dentista, tenho mestrado e doutorado em microbiologia e imunologia e te convido a se inscrever aqui no nosso canal, o Conversa do PH, com essa nova roupagem de 2023, roupagem essa apoiada pela Estação I. Pois bem, vamos falar um pouquinho a respeito do vírus de Marburg ou vírus de Marburgo. Por que esse nome? Galera, é o seguinte, em 1967, um grupo de alemães fazendo pesquisa científica na África, voltou para a cidade alemã de Marburgo e lá eles começaram a apresentar sinais e sintomas de uma doença misteriosa. Estavam nauseados, com muito enjoo, começou a ter crise diarreica e vômito na maioria deles e a ampla maioria das pessoas que foram para a África e voltaram para Marburgo morreram em consequência de uma febre hemorrágica. Essa febre hemorrágica, então, ficou conhecida como doença de Marburgo, que logo depois ficou constatado ser causada por um vírus. E o vírus ficou chamado vírus de Marburgo, ou vírus de Marburg. Pois bem, recentemente, essa doença que tem uma altíssima taxa de letalidade. Essa doença, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, tem uma taxa de letalidade que chega a 88%. Quase 90% das pessoas que contraem a virose de Marburg terminam morrendo em consequência da febre hemorrágica. Bom, essa doença, esse ano, está se espalhando pela África e está preocupando as autoridades sanitárias mundiais, em especial a OMS. Houve um surto na República da Guiné Equatorial, depois na República do Congo. Agora, essa semana, foi confirmado um surto na Tanzânia e outros países como Ruanda e Burundi já estão emitindo seus alertas. A maior quantidade de casos dessa doença foi verificado em Angola, onde cerca de 250 pessoas morreram vítimas dessa doença. Então, eu quero explicar a origem dessa doença inicialmente para vocês, mostrando, adivinha, mais uma vez, o morcego. O morcego é aparentemente o elo de ligação entre a natureza e o ser humano. Como se dá a transmissão original dessa virose? A transmissão original dessa virose se dá quando morcegos frugívoros, esses não são morcegos vampiros, não são morcegos hematófagos que bebem sangue. Quando esses morcegos frugívoros comem frutas e deixam essas frutas mordidas e seres humanos ou macacos comem essas frutas que foram mordidas por morcegos, eles entram em contato com a saliva contaminada do morcego com o vírus de Marburg e contraem a doença.
Tá? Então, o morcego aparentemente é o elo de ligação entre a natureza, o vírus que circula na natureza e o ser humano. Eu quero mostrar para vocês também um outro aspecto importante. Quando a pessoa entra em contato com outras pessoas doentes, essas outras pessoas doentes começam a emitir fluidos. Fluidos como saliva, sêmen, vômito, fezes que entram em contato com alimentos, com água, e outras pessoas entram em contato com isso, contaminado por quem está doente, a pessoa então contrai a doença de Marburg. Ou seja, o contágio aí se dá por contatos de fluidos de pessoas que têm a doença. Uma vez que você contrai o vírus, você passa de 2 a 21 dias num período de incubação. Galera, o que é o período de incubação? O período de incubação nada mais é do que o período que vai entre você entrar em contato com o vírus até manifestar os primeiros sinais e sintomas. E eu quero abordar esse aspecto aí exatamente por quê? Porque quando a pessoa está no período de incubação, ela não tem sinais e sintomas, ela não manifesta nenhum aspecto da doença. Então, imagina os alemães lá em 1967 pegaram esse vírus na África e foram para a cidade de Marburgo, sem ter nenhum tipo de sintoma. Eles estavam dentro do período de incubação. Quando chegaram em Marburgo, na Alemanha, começaram a vomitar, ter diarreia, náuseas e começaram a manifestar a doença. Então, é muito preocupante esse período de incubação de até 3 semanas. Por quê? Porque uma pessoa pode contrair a doença na África e pode viajar para outro país e pode, dentro do período de incubação, não tendo sintomas, chega em outro país e pode manifestar a doença. Os principais sinais e sintomas são febre alta, dor de cabeça, diarreia e vômito. Gente, importante dizer o seguinte: essa doença é uma doença que ela leva uma descompensação eletrolítica e uma descompensação osmótica na medida em que o fluxo diarreico e de vômito é muito grande. Isso faz, inclusive, com que as plaquetas das pessoas diminuam bastante e a pessoa começa a ter hemorragias. E os relatos de que a pessoa vomita com traços de sangue e vomita com sangue também nas fezes são bastante frequentes. Um outro ponto que eu quero chamar a atenção é o seguinte: a mortalidade é de até 90%. Na média, fica ali em 50%, mas em alguns países a OMS relata que entre 88% e 90% é uma brutal taxa de mortalidade. Não há vacinas para essa doença e não há medicamentos antivirais que combatam esse vírus. Na verdade, os medicamentos que existem são medicamentos para atenuar os sinais e sintomas de quem está infectado com o vírus de Marburgo, ok? Bom, dito isso, eu queria tentar agora com vocês, que a gente já compreende um pouco essa doença infecto-contagiosa, a gente tentar compreender a possibilidade, primeiro, dessa doença virar uma nova pandemia, segundo, chegar ao Brasil. Vamos por partes. Olha só. Primeiro, a possibilidade dessa doença tornar-se uma próxima pandemia, de acordo com os especialistas, pelo menos a ampla maioria dos virologistas, é muito reduzida. Isso porque, em que pese esse vírus ser um vírus de uma altíssima capacidade de transmissão e a carga viral, ou seja, a quantidade de vírus que uma pessoa carrega, ser muito grande, ele é um vírus extremamente mortal. E por ser um vírus extremamente mortal, ele termina circulando menos na população. Vou dar um exemplo prático para vocês. Na atual pandemia de Covid-19, o coronavírus tem uma taxa de mortalidade de 2,5%. Isso faz com que as pessoas, durante o período de incubação, fiquem circulando e expelindo partículas virais para o ar, fazendo com que outras pessoas, inalando esse ar, terminem contraindo o coronavírus. Com o vírus de Marburg, ele não se transmite pelo ar. É necessário que as pessoas entrem em contato com fluidos corporais de quem está doente para contrair a doença, ok? Bom, nesse aspecto ainda há de se salientar que, como a taxa de mortalidade é muito elevada, as pessoas, quando contraem a doença, terminam morrendo, circulam um pouco, consequentemente, o vírus também circula pouco, tá? Então, de acordo com os virologistas, a maioria, a ampla maioria, é pouquíssimo provável que a doença de Marburg transforme-se numa próxima pandemia. A outra pergunta,
essa doença poderá chegar aqui no Brasil? É uma questão de raciocínio. Em 1967, eu não tinha nem nascido ainda, eu nasci em 69, né? Um grupo de alemães contraiu essa virose e levou essa virose para a Alemanha. E não havia facilidade de transporte, de locomoção das pessoas que tem hoje. Então, naturalmente, se na década de 60 um grupo de alemães contrai a doença na África e leva a doença para a Alemanha, naturalmente que atualmente é possível sim que a doença de Marburg chegue aqui ao Brasil. Para isso, basta que uma pessoa contraia a doença lá no Congo, lá na Guiné Equatorial, lá na Tanzânia, venha no avião dentro do período de incubação infectada com o vírus e ao chegar aqui vai começar a manifestar os sinais e sintomas, manifestar a doença e a doença desembarca aqui no Brasil. Eu queria trazer uma pergunta e você pode inclusive colaborar aqui nos comentários. Se essa doença chegar aqui no Brasil, ou melhor, para que essa doença demore a chegar aqui no Brasil e se chegar, demore a se espalhar, o que é que tem que ser feito? Vigilância epidemiológica. Nós temos que montar como há surtos se espalhando pela África e como o fluxo de turistas e pesquisadores e pessoas que fazem negócio no mundo inteiro entre Brasil e África é muito frequente, nós temos que montar nos aeroportos, postos de fronteiras e portos uma estrutura de vigilância sanitária para quê? Está havendo um surto na Tanzânia? Uma pessoa que vem da Tanzânia para o Brasil cumpre um período mínimo de quarentena que pode ser no quarto do hotel. Se após 21 dias ela não manifestar nenhum sinal e sintoma, está liberada para circular no país. É assim que tradicionalmente se criam barreiras epidemiológicas de circulação de agentes infecciosos. Agora, convenhamos, uma pessoa que vier a negócios da África, de um país que está tendo surto dessa doença, passar 21 dias trancada num quarto de hotel vai ser muito difícil. Por isso que os agentes infecciosos se espalham muito rapidamente. Lá na Covid-19, se isso tivesse feito, ou se tivesse sido feito isso, a gente teria retardado a chegada do coronavírus. É muito difícil você barrar a entrada de agentes infecciosos em um país, mas é possível retardar e minimizar o espalhamento dele com medidas sanitárias adequadas. Eu acredito que o Ministério da Saúde, com a doutora Nízia Trindade, está atento ao que está acontecendo na África e, no momento adequado, vai adotar as medidas sanitárias adequadas para que esse vírus demore a chegar aqui no Brasil e, em chegando, demore a se espalhar. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você me siga, compartilhe esse vídeo, deixa aí o teu comentário, dá o teu like, assim o algoritmo aqui do YouTube vai entender que esse vídeo tem relevância e vai oferecer a uma maior quantidade de pessoas. Eu sou o Paulo Henrique, mestre doutor em imunologia e estarei aqui semanalmente com vocês falando de saúde, qualidade de vida e bem-estar. Tchau para vocês e até a próxima.